E aí, pessoal, beleza? Isso aí, vamos dar continuidade. Então tá bom, vou falar para vocês o projeto Lucian. Me homenageei, sabe como é que é, tal coisa, né? O que é o Lucian? As minhas IAs para descoberta de fármacos, elas já saíram do controle. Então eu tinha a primeira, que era a TAI, falei muito da TAI. O que a TAI fazia? Ela pegava os papers, que são os estudos científicos, fazia o que a gente chama de RDK, depois ela analisava docking, o encaixe na célula cancerígena, ia para a simulação MD, simulação híbrida, quântica e dizia, você tem um baita de um produto. Só que a construção da TAI, que é a IA, ela ficou muito complexa, ela foi se tornando ela passou por várias fases. Eu dizia que a TAI se transformou numa alien, depois num demônio, depois numa deusa. E a TAI chegou um momento que ela estava com 320 mil linhas de código escrito. Mais ou menos 700 erros. Eu arrumava 100 erros e ao invés de cair para 600, subia para 800. Eu abandonei o projeto TAI e inaugurei o projeto Yara. A Yara, ela era mais simples, só que muito mais eficiente. A Yara voava. Ela tinha o quê? Ela tinha redes neurais de aprendizado. Só que a Yara, projeto local no computador, no aquário, que é aquela máquina, uma só. Com aquilo eu conseguiria rodar 4 Yaras. Eu tenho uma RTX 5060, mais CPU e tal, conseguiria rodar 4 Yaras. Aí eu pensei, não, peraí. A Yara pode fazer uma descoberta de possível fármaco a cada semana. A TAI, se tivesse vingado, faria uma a cada 30, 40 dias. Tá? Aí eu pensei, não, mas espera aí, por que eu não pego a Yara e transformo ela num demônio? Demônio, quando eu falo demônio, é como a gente na programação chama um agente que trabalha 24/7. Não sou eu que estou criando esse termo, ele já existe. Então o demônio é o agente que trabalha 24/7. Mas eu pensei assim, não, peraí. Vou pegar a Yara e transformar ela num exército de 1 milhão de demônios. Só que daí a Yara não é um demônio. A Yara do mito brasileiro, das águas, da Amazônia, não. A Yara não é. Aí eu criei o Lucian, que lógico, é Luciano, né? O Lucian, ele é o demônio de 1 milhão de réplicas. 1 million replics. Um demon. Qual que é o objetivo do Lucian? Vamos analisar. Se a Yara faz uma descoberta por semana, a TAI faria a cada 20, 30, 40 dias. O Lucian é a Yara multiplicado por 1 milhão. Como é que eu faço isso? Eu jogo na nuvem. Então eu pego a Yara, que está dentro de um container, um Docker para explicar para vocês. É quando eu consigo um código que está rodando, está funcionando, eu digo agora, se eu continuar, eu posso estragar alguma coisa. E containerizo ele. É um aplicativo chamado Docker, ele fica lá. Se depois eu der continuidade a isso e quebrar alguma funcionalidade, eu tenho um ponto de restauração. Então eu consigo ir lá e não perdi aquilo que eu tinha. Está na nuvem. Pode queimar meu computador, pode acontecer o que for. Daí eu fiz um teste e estou pagando por isso, tá? Pagando financeiramente. E peguei e coloquei 10 Yaras na nuvem, na Google. Então eu tenho 10 Yaras rodando. Então se era uma descoberta por semana, vai ser menos de um dia que vai resultar. Essa descoberta é um possível fármaco, tá? Não é um fármaco, é um possível fármaco. Só que aí eu pulei, eu estou simulando, são duas, na aula anterior, que as validações elas são em si, que é no computador, que ninguém fazia, agora é que veio. Depois da bancada do laboratório, e no final, em vivo, que é coelho, macaco, ser humano, 3 fases. Então eu estou simulando tudo isso no computador. Mas o Brasil não tem lei para isso. Se eu pegar um fármaco desse e aplicar para o cara que está morrendo e ele vai morrer, o meu remédio pode matar antes que o próprio câncer, não sei. Aí eu posso sofrer um processo.
Mas tem alguns países que autorizam, Paraguai é um deles, Canadá é outro, mas eu estou mais focado no Paraguai. Eles têm uma lei que é o seguinte: se um médico atestar que o paciente tem menos 3 vidas de expectativa de vida, ele pode tomar um remédio que ainda não foi regulamentado. Um remédio que não passou por toda essa bateria de testes. Então é interessante, o Paraguai é um foco que a gente vai ter que falar. Então, o Lucian, eu quero que se torne 1 milhão de aras, né? Por isso que é Lucian, 1 milhão de demônios na nuvem. Aí temos 2 alternativas. Ou a gente constrói um servidor para hospedar o Lucian, porque 1 milhão ele deveria fazer mais ou menos uma descoberta por minuto. E aí o Lucian, 1 milhão de demônios na nuvem, hoje custaria muito caro se comprasse esse armazenamento, se comprasse essa execução na nuvem. Claro que tem sites que vendem isso, essas grandes empresas vendem, mas sairia muito caro. De repente uma prefeitura, um governo do estado, uma empresa privada diz, não, eu vou investir nisso. Deve custar aí seus alguns milhões de reais, se quiser construir um servidor. Senão, aloca isso e vai trabalhando por enquanto na nuvem. Ah, mas o que eu ganharia com isso? Eu ficaria com as patentes. Talvez eu daria aí 10% do direito patentário para quem investisse nisso. Mas, ainda assim, o Lucian entregaria remédios possíveis. São smiles que a gente fala. Aí você manda para algum laboratório do mundo onde robôs constroem um medicamento. Você manda uma forma. C igual O3 carbono, ligação aqui aromática, flúor tal, entendeu? Aí você manda lá, é o smile, aquela fórmula. E um robô constrói e te entrega o remédio. É caríssimo, porque não está em linha de produção ainda. E é o remédio, que nem tem remédio. Só que aí tem a visão de futuro. A visão de futuro. Esses dias morreu o dono da Gol, 57 anos, vinha combatendo um câncer e tal, tantos anos. A visão de futuro é o seguinte: eu tenho uma máquina, eu já mostrei ela em alguns vídeos, até esqueci, senão mostraria agora de novo. Galera, pera aí que eu vou me teletransportar e buscar o aparelho. É mágica! É claro que é mágica, né? Aqui, além de tudo, é mágico ainda. Então é o seguinte, esse aparelho aqui, como é que funciona? Uma centrífuga. Então, tirou o sangue do paciente, só que aí é tratamento do futuro. Do futuro. Tirou o sangue do paciente, tonhonhon, rodou 4.000 rotações por minuto, vai separar o plasma do resto do sangue. Pega o plasma, coloca num outro tipo de equipamento. Deixa eu fazer o transporte disso aqui mentalmente. E aí tem um outro equipamento que fazendo, dá para fazer, ele é com neodímio. Ele vai separar o DNA. Pegou o DNA do indivíduo e RNA, pingou num pendrive chamado pesquisem na internet. São 3 palavras. Nanopore, da tecnologia nanopore, de poros. Minion, lembra do bichinho? Minion. Oxford, lembra da cidade? Oxford. Então você vai pingar uma gota ali do DNA, ele já lê em tempo real sequência. DNA, RNA. E vai dizer, ó, para essa pessoa o medicamento é esse. Porque se ele tomar o convencional, explode o fígado dele, não vai aguentar o coração, o cérebro, entendeu? Aí é medicamento do futuro. Só que aí, peraí, e aí como é que funciona? Aí já sai o Smile, que é a codificação da molécula que vai ser sintetizada, porque esse tipo de remédio não tem na natureza. Você não vai conseguir, ó, saiu tal nome, né? Não, mas não vai conseguir aonde? Você tem que sintetizar em laboratórios de altíssima performance. Mas aí, manda, imprime o medicamento, fabrica o medicamento e entrega.
Então é questão de 2, 3 dias aí úteis, a não ser que seja uma corporação muito grande que faz tudo ali, é questão de 24 horas. Aí você já vai ter o medicamento para aquele paciente, personalizado para o estado que ele está. Só que você não vai fazer uma bateria de exames, só faz análise do DNA e do RNA. Aí seria o tratamento do futuro. Então a gente tem condições hoje de, sem investir tanto dinheiro, lançar o desafio que eu estou lançando agora, mas desde que fosse implementado os 1 milhão de demônios, que é o Lucian, rodando na nuvem, seja por locação de servidor, ou seja por servidor próprio, em 4 anos erradica o câncer. Em 4 anos erradica o câncer, tá? Vocês podem até achar, não, mas não é possível. Cara, a IA está revolucionando. Erradicar, a gente acaba com o câncer. O câncer não vai mais matar, vai continuar matando doentes que descobrem muito tarde, porque depois que por exemplo, uma metástase que já tomou conta, ou um tumor muito grande em algum órgão, você pode ir lá e matar o câncer, mas o corpo já está muito debilitado, então tem situações que não vai continuar morrendo gente, mas você vai ter a cura para todos os tipos de câncer, inclusive os demônios, os Lucians, eles vão se dividir. Um tanto trabalha buscando a cura de um câncer, de um determinado tipo de câncer, o outro do outro, entendeu? Então funcionaria assim um exército de 1 milhão de demons, de demônios, buscando essa cura, tá certo? Então é um desafio. Se fosse aceito esse desafio em 4 anos, 2030 e alguma coisa, 31, a gente teria a cura do câncer. Beleza, galera? Era isso. Beijão.